E aí, primeiro ano, vamos então fazer uma revisãozinha, né, para vocês poderem fazer aquela folhinha que foi entregue hoje, ou para algumas outras turmas não foi entregue hoje, mas vale o vídeo também. Então, começando por representações dos números. A gente vai aprender a representar o mesmo número na forma de fração, na forma decimal e na forma de porcentagem. Para isso, vamos dar uma relembrada, né, nas casas decimais, centesimais e milesimais. Né? Um número 0,100 ou 0,100, certo? Posso ler esse número de três formas. Ó, 0,1, né? O 1 vai estar na casa decimal, dos décimos, né? Então é o mesmo que um décimo. Esse mesmo número, esse zerinho que vem depois do 1 aqui, esses dois aqui, não atrapalha a representação do número. É o mesmo número, certo? Só se ele tivesse entre o 0 e o 1 aqui, que seria um outro número daí. Então 0,1 é um décimo, né? Ou eu posso chamar de 10 centésimos, se eu considerar esse zerinho na casa dos centésimos. Ou eu posso chamar de 100 milésimos, se eu considerar o zerinho na casa dos milésimos. Então, a gente escreve na fração da forma que lê, né? Então, um décimo seria 1 sobre 10, um décimo. Ou, como eu disse, eu posso chamar esse número de 10 centésimos. 10 centésimos, 10 sobre 100. Ou 100 milésimos, 100 sobre 1000. Vocês podem ver que isso aqui, ó, é uma igualdade, né? Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, 1 vezes 10 dá 10, 10 vezes 10 dá 100, né? É igual. A mesma coisa aqui, 10 vezes 10 dá 100, 10 vezes 100 dá 1000. Então é exatamente o mesmo número. Por isso que esses zerinhos aqui depois não importa na leitura. Só que se eu pegar o zerinho aqui, eu tenho que falar 10, né? E entrei na casa dos centésimos. Então é 10 centésimos. A gente tem outros números aqui. Por exemplo, se eu colocar 2,3, eu posso ler o 2,3, já que entrou na casa dos décimos, como 23 décimos. Como é que eu coloco aqui, então, na forma de fração? 23 décimos. 23 sobre 10, certo? Se eu tirasse esse 3 aqui, colocasse ele lá no final, agora eu teria o quê? 2,003. Ou 2003, entrei na casa dos milésimos. 2003 milésimos. É esse número aqui na forma de fração. 2003 sobre 1000. 2003 milésimos. E esse número aqui, 7 centésimos. E aqui é 7, né? Entrei na casa dos centésimos. Então, 0,07. 7 centésimos. Na forma de fração, 7 sobre 100. 7 centésimos, certo? Então é isso que a gente vai usar aqui para fazer a representação. Ó, vou começar por esse na forma decimal, 0,8. Como é que a gente lê? Entrou na casa dos centésimos, né? Então é 98 centésimos. Isso quer dizer que na forma de fração vai ser 98 sobre 100. E dessa fração fica fácil chegar em porcentagem, né? 98 sobre 100 por 100 é 98%. Agora vamos pegar o número em porcentagem. Como é que eu transformo? Mais fácil chegar em fração primeiro, né? Que 55,2% é 55,2 por 100, né? 100. Aí como a gente tem uma vírgula aqui, né, que representa a casa decimal, para eu tirar ela, acrescento um zero lá no denominador, né? 552, então, milésimos.
E como que eu coloco esse número na forma decimal? Como a gente lê, né? 552 milésimos, deixar o 2 aqui, 0, então vai ser 0,552, né? Que eu entrei aqui na casa dos milésimos, 552 milésimos. E aí na forma de fração, se tiver na forma de fração, a gente tem que fazer a continha, né? Pega o 7, divide por 8, fazendo a continha, a gente chega num número decimal, que vai ser 0,875, se eu não me engano. É, isso. Então a gente achou o número na forma decimal. Como é que eu leio esse número? 875 milésimos, né? Então na forma de fração vai ficar como? 875 milésimos. Mas como eu quero em porcentagem, eu vou ter que dividir 1000 por 10, né? Para chegar em 100. Então eu divido 875 por 10. 87,5 por 100. Logo isso aqui vai ser 87,5 por 100 é 87,5%. Beleza? Aí a gente chega em adição de frações, né? Eu tenho um exemplo aqui, meio mais um quarto. O que seria meio mais um quarto? Ó, vou pegar um meio. Esse quadradinho aqui do meio, esse retângulo do meio, é o nosso inteiro, tá? Nosso inteiro de referência. Então, metade mais um quarto. Ó. Então, um quarto mais um meio, como eles têm tamanhos diferentes, eu não posso somar. Se eu estivesse somando inteiros, os inteiros se referem a coisas da mesma natureza ou do mesmo tamanho. Então, se eu falo 2 mais 2, é o mesmo que somar duas bananas, né? Duas bananas com duas bananas. Eu tenho 4 bananas, certo? Como as frações elas não são do mesmo tamanho, então não posso falar um quarto somado com um meio, isso vai dar alguma coisa, né, que faça sentido aqui para nós. Então a gente precisa achar um divisor comum tanto para o meio quanto para um quarto. Se eu tirar esse um meio e completar com um quarto, como é que fica? Vai ser o mesmo que 2 quartos, né? Ou seja, essa metade mais um quarto vai dar 3 quartos. Isso que a gente descobriu aqui, né? Essa ideia fica fácil quando a gente está trabalhando com números, digamos, mais conhecidos, como meio e um quarto. Mas, se a gente pegar, por exemplo, um quinto mais um sétimo, aí já fica meio estranha a continha, né? Mas vamos lá. Vamos de novo imaginar que esse aqui é o nosso inteiro de referência. Ó, cada um desses retângulos azuis aqui vale um quinto, eu dividi esse inteiro em 5 partes. E cada um desses retângulos verdes vale um sétimo, eu dividi esse inteiro aqui em 7 partes. Se eu pegar, olha só, se eu pegar esse retângulo do 1/5 e dividir ele em 7 partes, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, se eu dividir em 7 partes, tem uma aqui, opa, em cima, 2, 3, até completar ele aqui, dá 7 partes, né? Se eu pegar todos eles, então, todos eles aqui, dividir por 7, eu vou ter 7 em cada um, né? Como são 5, 5 vezes 7 dá 35. Então, cada um desses bloquinhos menor aqui vale 1/35. Eu peguei o inteiro e dividi em 35 partes. Tem 35 bloquinhos aqui. Se eu fizer uma coisa parecida, só que com um sétimo, dividir um sétimo por 5, eu também vou ter, né? Cada um desses um sétimo ter 5 partes,
5 vezes 7 também vai dar 35. Então, o que a gente tem aqui? Tem também 35 partes, que equivale àquele mesmo tamanho do verdinho, né? Certo? A única coisa que eu fiz foi pegar esse 1/5 dividir por 7 e pegar esse 1/7 dividir por 5. Agora a gente tem o que a gente chama de denominador comum, né? Que é 35. 35 é tanto múltiplo de 7 quanto de 5. Então eu posso fazer agora a continha não mais com 1/5 ou 1/7, mas fazer com alguma fração que tenha um denominador igual a 35, que aí as continhas vão bater. E aí que vem aquela regrinha, né? A gente pega o 35, multiplica pelo de baixo, né? Que seria o 5 aqui, divide, né, pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então esse 35 dividido por 5 seria 7 vezes 1, dá o 7 aqui. 35 dividido por 7 dá 5, vezes 1, né, dá 5. E aí é só fazer a soma normal, porque agora eu tenho 5 35avos e 7 35avos. Eu estou trabalhando com o mesmo tamanho, né? Não são mais tamanhos diferentes. Ó, aqui ele é um pouquinho maior, se eu pegar e trazer para cá. Ó. 1/5 é um pouquinho maior que 1/7, né? Então não dá para simplesmente somar um com o outro, eles não representam a mesma coisa. Agora se eu pegar esse que eu dividi lá, o 5 em 7 partes, e esse aqui que eu dividi o 7 em 5 partes, aí fica do mesmo tamanho. Aí é só contar, né? 1, 2. Então, 1/5 é, na verdade, é aqui, né? 7 35avos. Esse é 1/5 e esse é 1/7. Certo? Eu converti eles para poder trabalhar com o mesmo tamanho. Então agora com essa fração aqui eu tenho 5 35avos mais 7 35avos. Então 12 35avos. Certo? Tá. Então a gente já trabalhou bastante isso aqui até em sala, né? É mais uma revisãozinha. Ó, se eu pegar esse exemplo aqui, 4/7 mais 36/5. De novo, né? Um está dividido por 7, o outro está dividido por 5. A gente já viu, né, que o 5, se eu pegar cada uma parte do 1/5 e dividir por 7, e pegar cada parte do 7 e dividir por 5, vai ser um multiplicado pelo outro, né? 5 dividido por 7 aqui vai dar 5 vezes 7, que dá 35. Uma continha parecida do outro lado, né? 7 vezes 5, que dá 35. Então, para a gente ganhar tempo, quando tiver adição de fração, adição ou subtração, isso vale para os dois, a gente vai multiplicar os denominadores, certo? Então vou colocar a setinha aqui. Ó, 7 vezes 5 vai dar esse 35 aqui. E como que a gente conseguiu obter esses números de cima, né? A gente pegou esse 35, vai dividir por 7. Olha as continhas que a gente está fazendo. 35 por 7 e 35 por 5. Ou seja, se eu dividir 35 por 7, eu vou obter o 5. Se eu dividir o 35 por 5, eu obtenho 7. E esses resultados vão multiplicar os de cima, né? O que vai acontecer no final das contas é uma multiplicação cruzada aqui. Primeiro eu multiplico os 5 vezes 4, né? Que vai dar 20. E depois o 7 vezes 36, que é 252. Então, façam com calma, não vão usar isso aqui como uma fórmula para o resto da vida, só se vocês entenderem, se pegarem o jeito, tá? Primeiro tem que entender como é que faz a continha, mas para ganhar tempo a gente pode fazer assim. Então, multiplica os denominadores, 7 vezes 5 vai dar 35, e aí multiplica cruzado aqui para obter os numeradores. 5 vezes 4 vai dar o 20, 7 vezes 36 vai dar o 252. E aí é só somar, né? 272 sobre 35. Essa divisão não vai dar exata, então a gente deixa na forma de fração mesmo. E também não dá para simplificar, né? Aí a gente chega em multiplicação de frações, né? O legal da fração é que
conforme vai dificultando as operações, na verdade a conta fica mais fácil de fazer. Adição e subtração é mais complicadinha, mais chatinha, mas a multiplicação é mais fácil. Vamos entender o que é a multiplicação de frações. Primeiro, multiplicação de dois inteiros aqui. 2 vezes 2 é igual a 4, né? O que isso significa? Pode querer significar, por exemplo, dois grupos com duas barras aqui, ó. Dividir em dois grupos duas barras. Se eu tenho dois grupos e cada um deles tem duas barras, eu tenho um total de 4, né? Dois grupos vezes duas barras cada um. 4. Agora vamos entrar na ideia da fração. O que é 1 vezes meio, né? 1 vezes meio vai ser a metade de 1. Eu vou fazer meia vez de 1. Então eu tenho o nosso inteiro aqui e eu só vou pegar metade dele, meia vez de 1. Então meia vez de 1 é meio, certo? E se eu pegar meia vez de 2? Meia vez de 2 eu tenho 2 inteiros agora. Meia vez de 2 vai ser 1, né? 1 que é metade de 2. Então meia vez de 2 é 1. Então o que vai ser meia vez de meia vez, né? Meia vez de metade. Seria a metade da metade, né? Então, ó, esse retângulo verdinho aqui seria metade. Eu vou pegar metade da metade, né? Meia vez. Veja que nos outros exemplos aqui eu também peguei metade, né? Metade de 1 e metade de 2. Aqui eu vou pegar metade da metade. Então vai dar 1/4, né? É o mesmo que eu dividir esse inteiro em 4 partes. Então, metade da metade é 1/4. E metade de 1/4? Tá aqui esse bloquinho verdinho aqui. Vou dar um zoom maior aqui. Esse bloquinho verdinho aqui é 1/4, peguei metade dele. Vai ser 1/8, né? É o mesmo que eu dividir esses outros 3 bloquinhos aqui por 2, vai dar um total de 8. Peguei 1/8. Então metade de 1/4 é 1/8. E a gente pode continuar, né? Metade de 1/8, 1/16. Se eu dividir esse bloquinho aqui de cima em 2, vai dar 4 partes nesse aqui, né? E cada um deles vai dar 4. 4 vezes 4 é 16. Então essa é a 16ª parte. Então metade de 1/8 é 1/16. Então a gente pode ver, né, para simplificar um pouco a ideia aqui, a gente pode ver que tem um padrão se repetindo aqui, que é a gente vai multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Aqui é 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4 dá 8. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 8, 16. Da onde sai essa ideia é de forma algébrica. Eu não vou explicar da multiplicação, vou explicar da divisão. Mas a ideia é muito parecida. Mas esse é o caminho de multiplicar frações, né? Também só relembrando vocês. Quando a gente chega, né, em multiplicação e divisão de frações, é algo bem abstrato, né? É difícil imaginar o que isso significa de uma forma concreta. Da onde que vem aquela ideia da divisão de frações que eu tenho que inverter a segunda e multiplicar, né? Vamos pensar então assim. Não sei se é muito complicado para vocês, mas vamos tentar. Vamos introduzir o pensamento algébrico. Eu vou fazer uma divisão aqui, ó, de uma fração a sobre b. Eu estou colocando letras porque eu quero que valha para qualquer número em que a e b são inteiros. Também vale para qualquer fração c sobre d. Eu estou dando letras diferentes para que eu possa trabalhar com generalizações. Vai valer para qualquer um, certo? E isso vai ser igual a um número, que eu não sei ainda, mas vai ser um número e. Como é que eu resolvo isso aqui? Numa divisão com inteiros, eu posso, né, multiplicar dos dois lados, por exemplo, CD, multiplico dos dois lados CD. Desse lado ele vai resultar 1, né? A gente já sabe disso, já fez várias vezes. Fica só o AB. E aí do outro lado fica E vezes CD.
Desse segundo para passar para o terceiro, o que eu fiz? A propriedade lá da multiplicação de frações, né? E vezes C e C sobre D, certo? Então A dividido por B é igual a EC dividido por D. Como é que eu resolvo essa, essa equação aqui para achar o valor de E, né? Que multiplicar cruzado. Então, nosso E vale D vezes A sobre CB. Então, ó, o que eu estou falando? Divisão de frações, qualquer que seja a fração, é E, né? E o que é esse E? É o D, ou seja, o denominador da segunda fração, vezes A, o numerador da primeira, dividido por C, que é o numerador da segunda, vezes B, que é o denominador da primeira. Então fica C vezes B, né? Multiplicação cruzada, C vezes B e A vezes D. Veja que se eu manter o AB aqui, ó, eu mantive o AB, está aqui, A sobre B. O que aconteceu com o DC? Inverteu, né? O C foi para baixo, o D foi para cima. E virou uma multiplicação de D vezes A, C vezes B. Então é daqui que vem a regrinha, certo? Divisões de frações, você inverte a segunda e multiplica normalmente. Ok? Por hoje é isso.